Salve medievais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medievalcast. Hoje a gente vai mergulhar num tema nos bastidores de uma profissão que, olha, todo mundo acha que entende, né? Totalmente. Mas que é bem mais complexa do que parece. O ofício do historiador. Sim. O material que a gente tem aqui é um texto muito denso, quase um guia de princípios sobre o que é de fato praticar a história. E a nossa missão aqui é desmontar um pouco aquela imagem do historiador como, sei lá, um guardião de datas e fatos empoeirados. Aquela coisa de decorar o que aconteceu. Exato. A gente quer entender o que significa fazer história de verdade, o método, a ética, o propósito por trás de tudo. E para começar, tem uma frase do nosso material que me pegou. O papel do historiador não é julgar o passado, mas compreendê-lo. Ok, vamos ter que desvendar isso porque, assim, à primeira vista parece bem mais fácil falar do que fazer. E olha, essa é uma distinção fundamental, especialmente hoje em dia. A gente vive inundado por narrativas sobre o passado que são usadas para justificar todo tipo de coisa no presente. Sim. Entender o que é uma análise histórica de verdade, com rigor, com método, é quase uma ferramenta de autodefesa intelectual, sabe? Uma autodefesa. Ajuda a gente a separar o que é uma investigação séria da complexidade humana do que é simplesmente uma opinião com uma agenda. E esse texto que a gente está usando é um ótimo mapa para isso. Perfeito. E esse primeiro ponto sobre não ser um juiz é o que mais me intriga. O texto diz que o ofício não consiste em distribuir absolvições ou condenações morais. Mas, sendo bem honesto, como é que se faz isso na prática? Quando a gente olha para certos eventos, sei lá, a brutalidade de uma conquista, a opressão de um sistema, a nossa reação imediata humana é de julgamento. Como o historiador consegue desligar essa chave? É a pergunta de $1 milhão. E a resposta está na disciplina do método. O historiador não desliga a chave da humanidade dele, mas ele a canaliza para uma pergunta diferente. Ah, interessante. Em vez de perguntar, isso foi certo ou errado, ele pergunta, por que isso aconteceu dessa forma? O foco muda. Sai do julgamento e vai para a causa. Exato, sai da condenação moral e vai para a investigação das causas. O texto fala da necessidade de entender as pessoas dentro dos limites culturais, políticos, econômicos e mentais de seu próprio tempo. Isso é o que a gente chama de combate ao anacronismo. Anacronismo, que é basicamente julgar o passado com os olhos do presente, certo? Exatamente. Pensa, por exemplo, sei lá, numa figura como a Rainha Elizabeth I da Inglaterra. Ok. Pelos padrões de hoje, ela era uma tirana absoluta. Não tinha democracia, a tortura era um instrumento de Estado, intolerância religiosa era política de governo. Se o nosso único objetivo for julgar ela com a régua de hoje, a conversa acaba rápido, condenada. Mas isso não ensina nada pra gente. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Se não podemos julgá-la, o que a gente faz? Simplesmente aceita o que ela fez. Não é aceitar. É explicar. Explicar. O historiador vai perguntar, dentro do mundo do século XVI, quais eram as opções dela? Que pressões ela sofria de outras potências? Como a religião definia a política de um jeito que pra gente hoje é quase incompreensível? Fazendo isso, você não a absolve, mas você revela a complexidade da situação. Entendi. O texto é muito claro quando diz que o compromisso não é com a militância, mas com a complexidade histórica. O objetivo não é usar Elizabeth para provar um ponto sobre tirania hoje, mas entender como o poder funcionava naquele mundo. A história vira um laboratório para a condição humana, não um tribunal. Entendi. A meta é trocar a satisfação de um veredito pela profundidade de um diagnóstico. Isso me leva para outra questão. Se o objetivo é essa compreensão profunda, essa viagem mental para outra época, quais são as ferramentas para isso? Como se reconstrói um mundo que não existe mais? É um trabalho de detetive, como o texto sugere, usando todas as pistas que estão disponíveis. Ele lista documentos, crônicas, registros administrativos, vestígios materiais e tradições orais.
Cada um desses é um fragmento, sabe? Uma peça de um quebra-cabeça gigantesco. E imagino que algumas peças sejam bem menos glamorosas que outras. Com certeza, um registro de imposto pode não parecer empolgante, mas ele pode revelar o tamanho de uma família, a riqueza dela, o que ela produzia. Um pedacinho de cerâmica numa escavação pode indicar rotas comerciais que nenhum documento escrito mencionava. O objetivo é dar voz aos que já se foram, juntando todos esses ecos. Mas e quando as fontes principais são silenciosas? Eu penso, por exemplo, na história da escravidão no Brasil. Os documentos oficiais, escritos pelos senhores de engenho ou pela administração colonial, com certeza não contavam a história completa da vida e da resistência das pessoas escravizadas. Como se dá voz a quem foi deliberadamente silenciado? Essa é uma das áreas mais fascinantes e ao mesmo tempo desafiadoras da história. É aí que o historiador precisa ser ainda mais criativo e crítico. Se os documentos oficiais silenciam, você procura o que a gente chama de fontes a contrapelo. Fontes a contrapelo. Gostei do termo. Por exemplo, os registros da polícia e da justiça. Um processo contra uma pessoa escravizada que fugiu pode, nas entrelinhas, revelar redes de fuga, formas de solidariedade, até o que ela pensava, através do seu depoimento, mesmo que mediado pelo escrivão. Ou seja, o registro da repressão acaba virando, ironicamente, um arquivo da resistência. Exatamente. E não para por aí. A arqueologia das senzalas pode mostrar os objetos que eles usavam, os amuletos que escondiam, revelando práticas culturais, religiosas que os senhores tentavam suprimir. Claro. A música, as tradições orais que sobreviveram, tudo isso se torna uma fonte histórica. É assim que o historiador demonstra o que o nosso texto diz, que ideias, instituições e comportamentos não surgem no vazio. A cultura afro-brasileira não surgiu do nada. Ela foi forjada nesse contexto de opressão e resistência. E a gente pode rastrear esse processo através dessas pistas. A contextualização é montar esse cenário complexo a partir de fragmentos que muitas vezes são contraditórios. Se a gente conectar isso a um quadro maior, então. O contexto é o que dá sentido aos fatos. Sem ele, a gente tem só uma lista de nomes e datas. Perfeito. Com ele, a gente tem um processo, uma explicação. Perfeitamente. O contexto transforma a informação em conhecimento. E isso levanta uma questão importante que você mesmo falou. As fontes são fragmentadas, muitas vezes silenciosas ou tendenciosas. Sim. Como o historiador garante que a imagem que ele monta é fiel ao passado e não apenas um reflexo das ideias dele? Pois é. E isso me leva a uma das frases mais fortes do material que a gente está analisando. Para mim, é o coração de tudo. Nenhum documento é neutro. Essa é pesada. É uma afirmação radical. Se nada é neutro, se toda fonte tem um viés, como é que se pode construir algo sólido em cima disso? A gente não corre o risco de tudo ser só interpretação, quase ficção? Essa afirmação não é uma porta para o vale tudo. Pelo contrário, é o ponto de partida para o rigor intelectual. Aceitar que nenhuma fonte é neutra significa que a primeira tarefa do historiador não é ler o documento, mas interrogá-lo. Interrogar o documento. Isso. Pensa nos relatos sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. A gente tem a carta do Pero Vaz de Caminha, uma fonte riquíssima, mas um historiador não pode ler aquilo como se fosse um relato fotográfico da realidade. Certo, ele precisa perguntar. Por que o Caminha escreveu a carta? Exato. Para quem ele estava escrevendo? Para o rei de Portugal. Qual era o objetivo dele? Justificar a viagem. Justificar a expedição, descrever as potencialidades da terra, talvez garantir o próprio prestígio. Ele descreve os indígenas com uma mistura de curiosidade e ingenuidade, mas essa descrição serve a um propósito. Ele está vendendo a terra para o rei. O que ele escolheu descrever e, talvez mais importante, o que ele escolheu não descrever. Os silêncios de novo. O que não está na carta. Sim, ele não fala das estruturas políticas complexas dos povos tupi, por exemplo. Ele a simplifica. O trabalho do historiador é identificar essa agenda, esse ponto de vista e cruzar com outras fontes, a arqueologia, relatos de outros viajantes, a linguística, para construir uma visão mais tridimensional. Entendi.
Conhecimento histórico não vem de encontrar a fonte perfeita e neutra, porque ela simplesmente não existe. Ele vem do confronto crítico entre fontes imperfeitas e tendenciosas. Então essa ideia de que a história está sempre sendo revisada não é uma fraqueza. Muita gente olha para isso e pensa, os historiadores não se decidem. Cada hora dizem uma coisa. Isso não mina a confiança na história como um todo? Pelo contrário, eu acho que essa é a maior força da disciplina. É mesmo? Sim, uma verdade que não pode ser questionada à luz de novas evidências não é conhecimento, é dogma. A nossa compreensão sobre a Revolução Francesa, por exemplo, mudou drasticamente nos últimos 50 anos. Não porque os eventos mudaram, mas porque novas perguntas foram feitas. Faz sentido. Traz de novas fontes, cartas pessoais, diários, registros de paróquia, e o quadro ficou infinitamente mais rico e complexo. Essa capacidade de se autocorrigir, de se aprofundar, é o que torna a história uma ciência humana viva e não um monumento de pedra. Então, o que tudo isso significa? Depois de todo esse trabalho de detetive, de evitar o anacronismo, de interrogar fontes tendenciosas, qual é o objetivo final? Para que serve tudo isso? Olha, o texto responde de um jeito muito direto. O historiador ilumina o presente a partir do passado. Ilumina o presente. Sim. Ele oferece à sociedade instrumentos para refletir sobre seus próprios dilemas. Pensa nos debates de hoje sobre democracia. Ok. Estudar como a democracia ateniense funcionava, com suas virtudes e suas terríveis exclusões, como a de mulheres e escravizados, não nos dá um modelo para copiar, mas nos força a pensar sobre as fundações e as contradições da nossa própria democracia. Ou seja, a história não dá respostas prontas, mas ajuda a gente a fazer perguntas melhores sobre o nosso próprio tempo. Exatamente. Ela nos dá perspectiva, mostra que o mundo como a gente conhece não é natural nem inevitável. Ele foi construído através de uma série de decisões, de conflitos, de processos. E se foi construído? Se foi construído, significa que ele também pode ser questionado e transformado. É por isso que o material faz aquela distinção que eu acho brilhante. Mais do que contar histórias, o historiador explica a história. Qual é a diferença na prática? Contar uma história parece ser o que todo mundo pensa que um historiador faz. Contar uma história pode ser só narrar uma sequência de eventos. Primeiro aconteceu A, depois B e então C. É uma crônica. Uma lista de fatos. Isso. Explicar a história é ir mais fundo. É mostrar por que B aconteceu depois de A e como a estrutura social, econômica e mental daquele tempo tornou B possível e como B criou as condições para ser. É analisar os mecanismos, as causas, os processos. Entendi. Contar a história da queda do Império Romano pode ser uma saga fascinante de batalhas e imperadores. Explicar a queda envolve analisar crises econômicas, transformações climáticas, mudanças religiosas, a pressão de outros povos nas fronteiras durante séculos. É a diferença entre um épico e uma análise complexa. É a diferença entre entretenimento e compreensão. E é essa compreensão que o texto chama de memória histórica. A conclusão do material é muito poderosa. Diz que a memória não é apenas um acúmulo de datas e eventos, mas um exercício de compreensão. E a frase final é um alerta que serve para todo mundo. E sem memória histórica, não há consciência nem futuro. Forte. Muito. Sem uma noção crítica de como a gente chegou até aqui, a gente fica à mercê de narrativas simplistas e se torna incapaz de tomar decisões informadas sobre para onde a gente quer ir. Fazendo uma recapitulação rápida, então, o que essa análise nos mostra é que o historiador é uma figura de múltiplas facetas. É um intérprete que busca entender a lógica de outros tempos em vez de impor a sua. É um detetive que dá volta ao passado, mesmo quando as pistas são poucas e os arquivos são silenciosos. Sim. É um analista cético que sabe que toda fonte tem uma intenção. E, por fim, é uma espécie de ponte que conecta o passado ao presente para nos dar ferramentas para pensar e não respostas prontas para aceitar. O texto enfatiza que o historiador deve evitar projetar valores contemporâneos sobre o passado. Mas até que ponto é realmente possível para um ser humano, imerso em sua própria cultura e tempo, se despir completamente de suas próprias perspectivas ao analisar outras épocas?
Onde exatamente fica a fronteira entre a compreensão empática, que é essencial para o ofício, e a inevitável lente do presente que todos nós carregamos em nossos olhos? E por hoje é isso, nos vemos no próximo episódio.